conexão com a terra e a natureza. As mulheres indígenas são fundamentais na educação tradicional, ensinando sobre as histórias do povo, os rituais e os conhecimentos sobre a natureza, como a medicina tradicional e a coleta de alimentos. O conhecimento profundo sobre a natureza e os recursos naturais é algo transmitido por elas, para o uso de plantas e ervas medicinais. As idosas ancestrais são, muitas vezes, as responsáveis por ensinar sobre a flora, fauna e as práticas de coleta, além de manter uma relação respeitosa com a terra. As redes de apoio são fundamentais na luta, incluindo tanto organizações indígenas quanto entidades da sociedade civil, universidades, movimentos sociais, ONGs e outras organizações internacionais que se unem para fornecer apoio jurídico, técnico e político. Tais redes colaboram para fortalecer e endossar a narrativa indígena e ampliar a visibilidade de suas demandas, principalmente no que tange à garantia dos direitos humanos. As organizações indígenas têm se integrado a movimentos sociais que lutam contra a violação dos direitos humanos, pelo meio ambiente, contra o agronegócio e pelo reconhecimento das culturas tradicionais. Integrados ao movimento ambientalista brasileiro, que combate a destruição das florestas, a poluição dos rios e a perda de biodiversidade, fatores afetam diretamente suas terras. As marchas, como a Marcha das Mulheres Indígenas e a Mobilização Nacional Indígena, são espaços de importante visibilidade política. Frequentemente há manifestações de resistência e denúncia contra a violência perpetrada contra lideranças indígenas, que enfrentam uma realidade de ameaças de morte, perseguição e violência deliberada. Por exercerem um lugar de representação na reivindicação dos direitos de suas comunidades, principalmente contra grileiros e invasores de suas terras, que mesmo tendo os direitos territoriais garantidos constitucionalmente, estão constantemente em conflito, até mesmo contra o abuso de poder das forças militares e policiais representadas pelo Estado. Organizações e relatórios internacionais como o Relatório da ONU, sobre os direitos dos povos indígenas que monitoram e denunciam violações, ajudam a cobrar do Estado brasileiro os direitos constituídos. O Guarani pertence ao grupo Tupi-Guarani, uma das maiores famílias linguísticas indígenas da América do Sul. No Brasil, a língua Guarani possui diferentes variantes, apesar de serem dialetos, têm diferenças importantes entre si. São faladas por diversos grupos, como os Kaiowá, Mbia, Nandeva, entre outros. Não sendo apenas um meio de comunicação, mas também um repositório de conhecimento ancestral, sendo uma língua aglutativa, composta por uma estrutura de palavras em que as unidades de significado são combinadas para formar palavras mais complexas. Por exemplo, um verbo pode ser modificado por vários sufixos que expressam diferentes nuances de tempo, modo e pessoa. A preservação e o uso da língua guarani são essenciais para manter a conexão com a ancestralidade, o território e os saberes indígenas. A cosmovisão guarani é uma visão de mundo profundamente enraizada nas suas práticas culturais, espirituais e cotidianas, refletindo uma percepção integral do universo, onde não há uma separação entre o humano, o espiritual e o natural. Os guaranis, como outros povos indígenas, enxergam a natureza não apenas como um conjunto de recursos, mas como uma entidade viva, que possui espírito, poder e uma função essencial para o equilíbrio do cosmos. A relação entre os guaranis e o mundo natural é marcada pelo respeito, reciprocidade e uma forte crença de que tudo no universo está interconectado. Essa relação está fundamentada em princípios de circularidade, onde o que é dado retorna, de alguma forma, ao doador. Os guaranis veem o mundo como uma grande teia, onde todos os elementos humanos e não humanos estão entrelaçados e dependem uns dos outros para manter o equilíbrio e a harmonia do universo. A terra, Nanderu, é um ser sagrado, uma grande mãe, a Tecoa, o lugar de ser ou a terra do modo de vida, que abriga os seres humanos e todas as formas de vida. Eles acreditam que suas terras ancestrais são sagradas e devem ser respeitadas como fonte de vida. As florestas, Ivirupa, são o local onde os espíritos habitam. As árvores, animais e plantas são considerados seres vivos com os quais os humanos devem interagir de forma respeitosa e equilibrada. Os rios, são considerados vias de comunicação entre os mundos, tanto o físico quanto o espiritual. A água é o elemento purificador e fonte de vida. Os animais são vistos como irmãos dos humanos, considerados espíritos protetores ou guias espirituais. Eles desempenham papéis importantes nos mitos, rituais e cerimônias guarani. Família e o papel das mulheres indígenas. As mulheres indígenas desempenham um papel fundamental na organização familiar, sendo responsáveis pelos cuidados com os filhos, anciãos e membros da comunidade. Elas são as principais transmissoras de saberes culturais, incluindo idiomas, danças, cantos e tradições orais, essenciais para a preservação da identidade do povo. Na educação tradicional, as mulheres ensinam às crianças sobre a história, rituais e conhecimentos relacionados à natureza, como a medicina tradicional e a coleta de alimentos.
Além disso, elas têm uma participação ativa em rituais espirituais, sendo responsáveis por cerimônias, cânticos e orações, relacionadas à fertilidade, saúde e harmonia com a natureza. O conceito de Tekoa, lugar de ser, se refere ao território, mas também ao estilo de vida onde os seres humanos, os animais e as plantas convivem em harmonia. O equilíbrio entre o que se tira da natureza e o que se devolve é vital para garantir que os recursos não se esgotem, e que a terra continue a oferecer tudo o que é necessário para a sobrevivência. Os mitos e as lendas guarani são narrativas sagradas que explicam a origem do mundo, das pessoas e dos elementos naturais. Eles são histórias que não apenas explicam o passado, mas também orientam o comportamento no presente, reafirmando os valores de convivência, respeito e harmonia com o ambiente e os outros seres, ensinados através da oralidade, de geração para geração, sendo uma das principais formas de transmitir a sabedoria tradicional. Falam da formação da Terra e da chegada dos seres humanos ao mundo. Na cosmogonia guarani, o mundo foi formado por uma grande serpente, conhecida como Umbopi, criando as montanhas, as florestas e os rios com seu corpo. Criou as primeiras sementes de milho, que são essenciais para a alimentação dos povos indígenas. É a divindade da sustentabilidade e harmonia com a terra. Karai, o deus do fogo e do calor, representa a energia vital, guardião da agricultura e das técnicas de cultivo. Para os guaranis, a morte não é vista como o fim da existência, mas como uma transição para outra forma de vida. As almas dos mortos partem para um lugar especial, onde podem continuar sua existência em harmonia com os seres espirituais. Os espíritos dos ancestrais, os avós ou a pai, que já partiram, continuam a guiar os vivos, protegendo-os e ajudando-os em suas dificuldades. Há uma grande crença na importância do respeito aos mortos e ao legado de suas histórias. A dança e o som da vida, o som da flauta e conexão com a terra e a natureza. As mulheres indígenas são fundamentais na educação tradicional, ensinando sobre as histórias do povo, os rituais